Fala, molecada do terceirão, tranquilão? Seguinte, gente, esse aqui é meu primeiro vídeo pra vocês aí, tá? Pra gente se reconectar depois desses dias aí, semanas já afastados agora por conta da epidemia do novo coronavírus. Quero dizer pra vocês que assim, tô sentindo uma falta danada do nosso convívio diário, tá? Só que assim, a partir de agora a gente vai fazer dessa forma, tá? Por enquanto, até as coisas melhorarem, a gente vai aí trocando informação pela internet, né? Afinal de contas, a tecnologia serviu para isso, né? É um passo a mais aí para ajudar o homem nas suas atividades diárias. Eu estou torcendo aqui todo santo dia para que as coisas se normalizem o mais rápido possível, né? Eu e os outros colegas todos aí, professores do Colégio Santa Cecília, a gente está diariamente tentando reinventar, né, a forma de educar, a forma de ensinar. E vocês aí também têm como, agora, missão reinventar uma forma aí de aprender, né? Já que a gente não pode mais estar junto presencialmente. Tranquilo, então? Ó, vocês estão no último ano do ensino médio, né? Então, assim, eu sei que a pressão sobre vocês é muito maior, porque, afinal de contas, aí muitos de vocês, a maior parte, vai enfrentar vestibulares, vai enfrentar Enem. Então, assim, vamos fazer o possível para ajudar vocês por enquanto a gente não consegue resolver isso aí, tá? Não quero ver ninguém também esmorecendo, tá? Não quero ver ninguém desanimado. Vamos tentar manter o ritmo aí até as coisas se tranquilizarem e as coisas se normalizarem, tá? Com vocês a gente trabalha, né, com o terceiro ano, eu trabalho as atividades de redação e de produção de texto. Então, assim, inevitavelmente, o tema novo coronavírus, né, Covid-19, essa pandemia mundial, inevitavelmente isso vai ser tratado e abordado em todos os processos aí, né, em todos os certames, em todos os exames vestibulares, no Enem. Obviamente, tudo isso que a gente está atravessando, em algum momento, vai repercutir aí lá na frente, tá? Então, assim, eu queria começar explicando para vocês o seguinte. Um assunto desse tão complexo como uma nova pandemia, né, que paralisou o mundo todo, vai fazer com que vocês precisem entender alguns conceitos, tá? E assim, conceituar é essencial. Antes de tudo, quando você vai produzir uma redação e recebe o tema, você vai construir, né, um parágrafo introdutório, e esse parágrafo é o segmento, o trecho da produção textual que fica incumbido de apresentar conceitos e de apresentar a problemática que vai ser tratada, né? Então, assim, quando a gente vai falar desse novo assunto, alguns conceitos precisam ficar muito claros para vocês, né, para poder contextualizar isso bem no texto. Então, assim, o que é uma pandemia, né? O que diferencia uma pandemia de uma epidemia? Vocês precisam estar bem informados a respeito disso, tá? Outros termos que têm sido usados agora o tempo todo, como, por exemplo, taxa de letalidade. Se fala tanto da taxa de letalidade, né? Quantas pessoas morrem? Qual o percentual de mortos entre as pessoas que são infectadas, né? Por que se utiliza a expressão novo coronavírus? Havia um coronavírus anterior, né? Algumas outras epidemias, como foi o caso da SARS, há quase 20 anos atrás, que aconteceu, teve início lá na Ásia também, foi provocada por um tipo de coronavírus. Então, assim, por que utilizar a expressão, né, esse prefixo novo? Vocês vão precisar também ter muito claro na cabeça o conceito do que é isolamento social, né, a quarentena, para que ela serve, né? Precisam também ler a respeito disso para não se equivocarem. A tão falada, né, o tão falado achatamento da curva de contaminação. O que significa? Há uma curva, né, um gráfico que mostra a elevação no número de contaminações. O que significa esse achatamento, né? Por que esse achatamento é importante? É esse achatamento que vai permitir com que o sistema público de saúde consiga dar vazão a esses atendimentos que vão surgir. Se você tem um pico muito elevado, a quantidade de pessoas que vão procurar o serviço público de saúde aumenta. Então, assim, entra em colapso, né? E outras coisas, né, em relação ao texto. Como que vocês vão construir o processo argumentativo em torno disso, né? O que não falta nesse momento são citações de autoridades científicas, né? São ideias claras, né, que são conceituadas por meio de dados científicos e que são expostos à população. A gente deve evitar, quando vai falar de um assunto desse, abordar fontes que não tenham credibilidade, né? Então, assim, vocês precisam estar bastante orientados com relação a isso. Tomem os parâmetros científicos como a verdade, né? Não existe opinião. Quando você fala assim, a Covid-19 está matando mais na Itália do que na Alemanha, não tem como o sujeito dizer, eu discordo, né? A gente não discorda de estatísticas e de informações científicas, não é mesmo, gente?
Então, assim, vamos manter o foco nesse assunto por hora, porque provavelmente isso vai ser abordado, né, nos exames vestibulares, no Enem. Vamos permanecer aí bem informado com relação a esse assunto, tá? Fica aí também como sugestão para vocês, como uma leitura complementar aí, né, esbarrando no campo da literatura, duas obras que têm uma relação direta com esse problema de pandemias, né? Uma delas é A Peste, do escritor franco-argelino Albert Camus, e a outra é o Ensaio sobre a Cegueira, do português José Saramago, né? Esses dois escritores foram vencedores do Nobel de Literatura. Então, quer dizer, a gente está falando de pessoas aí que são altas referências no mundo literário e que, coincidentemente, abordaram temas que têm uma relação com o que a gente está vivendo hoje, tá? Eu queria também, trocando agora de assunto totalmente, né, abordar um outro tema, né? Se vocês observarem lá na lista de exercícios que eu disponibilizei para vocês no portal, vocês vão perceber que a atividade dessa semana, postada ontem, era uma atividade falando a respeito, na verdade era uma sugestão de tema para que vocês elaborassem uma redação, né, uma produção de texto, que falava a respeito do quanto vem se fortalecendo a literatura africana ultimamente, né, sobretudo a literatura africana de língua portuguesa. Então, assim, eu não sei se vocês sabem, grandes escritores atuais, né, vivos, são de origem africana e são escritores de língua portuguesa. As figuras como o moçambicano Mia Couto, os angolanos José Eduardo Agualusa, José Luandino Vieira, o próprio Pepe Tela, que esteve recentemente no Brasil, esteve aqui em Santos, lançando um dos últimos romances dele ano passado. Essas figuras que são vencedores do Prêmio Camões, né, são vencedores do Prêmio Jabuti, são os mais laureados escritores africanos de língua portuguesa, esses caras vêm ganhando muita força ultimamente. Nesse link que eu disponibilizei para vocês lá no portal, com os exercícios, eu coloquei também junto uma matéria jornalística e um vídeo falando a respeito da literatura nesses países africanos da CPLP, né? A Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Para quem não sabe, dessa comunidade de países de língua portuguesa no mundo, 5 países são países africanos. Então, assim, eu disponibilizei para vocês, junto no link, uma matéria jornalística, um vídeo também, e alguns infográficos e matérias que eu fui retirando de recortes, etc. e tal, para vocês terem uma leitura bem ampla, né? Vão servir aí como texto de apoio para que vocês possam pensar um pouco aí e construir algumas ideias em torno desse tema, que é o fortalecimento, né, da literatura africana nos dias atuais, principalmente da literatura africana de língua portuguesa. Beleza, gente? Seguinte, vou deixar para vocês aqui um abraço, vou pedir para que todos mantenham aí a tranquilidade e a gente agora tem que esperar uma resposta da ciência, tá? Só a ciência é a única instância que vai poder nos acalmar aí e trazer resposta para todo esse sofrimento e para toda essa aflição que a gente está passando nos últimos dias, beleza? O jeito é aguardar, tá? Vai passar e eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Valeu, galera. Um beijo para vocês aí.